Boa noite! Tem amigas de Jesus aí? Eita, meu Deus, que mulher animada! Quem estava com saudade do encontro com elas? Também estava com saudade, mas propôs o Senhor ao meu coração começar num tempo certo, adequado, na marcha e na velocidade do céu. Amém? Então significa que tivemos todo o tempo para colocar a casa interna em ordem, para poder colocar a casa externa em ordem. Sabe o que significa isso? Eu tive todo o tempo do mundo para cuidar da minha casa interior, para poder ministrar a tua casa interior. Porque aquele que cuida bem da sua casa, consegue cuidar da casa do Senhor. E o encontro com elas, para mim, é um encontro de ovelhas, onde todas nós sentamos e Ele vem pastorear o nosso coração. Aqui eu sou ovelha como você. Aqui eu sou amiga de Jesus como você. Mas Ele vem aqui na casa e diz assim: senta, minhas filhas, porque agora a gente vai conversar. Amém? Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Conheci a Dani, você atrás. Amém. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Vocês são de onde? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, seja bem-vinda. Nós temos aqui meninas de Gravatar. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Essas meninas lindas, amadas. Nós temos aqui a Dani, que está nos visitando. Amiga de Amanda. Seja bem-vinda em nome de Jesus. As meninas da casa, sejam bem-vindas. Estamos felizes aqui com a nossa menina da casa, Sula. Seja bem-vinda. Vocês são amadas aqui, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. A gente hoje vai conversar um pouco sobre uma mulher tão importante. A vida de uma mulher que guardou o coração, o compromisso, a responsabilidade de proteger um grande propósito. Eu dei um spoilerzinho lá no Instagram e eu comecei a receber alguns feedbacks de mulheres que Deus levantou para falar também sobre Esther nesse tempo. E eu amei os feedbacks porque eu senti o Espírito Santo dizendo assim: filha, você está alinhada. É isso que eu quero. É isso que eu estou fazendo com as minhas filhas. É isso que eu estou espalhando nas igrejas. É isso que eu estou fazendo elas acessarem o cetro da minha permissão, o cetro da minha presença, o cetro da minha autorização na vida delas. E eu achei lindo, porque não há nada melhor que você estar trazendo uma palavra onde Deus está confirmando que é aquilo mesmo que Ele está querendo falar, né? E eu louvo a Deus. Eu não sei se quem se pronunciou está aqui, mas foi uma menina que pregou na igreja DESP sobre a vida de Esther. E ela foi lá no Instagram, foi você, não foi? Porque eu estou sem óculos, aí eu não enxergo. Deus continue usando a tua vida para a glória de Deus. E eu tenho certeza que você foi canal de bênção lá. Mas hoje, no encontro com elas, eu quero trazer para vocês um contexto onde eu vou correr um pouquinho agora nessa primeira fase, para a gente chegar no nosso objetivo. Tá certo? Estamos diante de um contexto onde o rei Assuero, o rei, tinha promovido no quintal do seu palácio uma festa durante 7 dias. E ele chamou homens e mulheres muito nobres, de servos a príncipes e nobres, eunucos, pessoas importantes no seu reinado. E ali, quando ele começou a dar a festa, no 7º dia, ele já estava bem acesinho, bem tostadinho de vinho. Ele manda chamar a rainha Vasti, porque ele queria apresentar a rainha Vasti para o povo, para os homens nobres, para todo aquele pessoal convidado que estava na festa. A rainha Vasti, ela se recusa, ela dá um banquete, uma festa,
também no interior do palácio do rei. Ou seja, à medida que o rei promove uma festa, a rainha Vasti também está promovendo outra festa. Primeira coisa que a gente aprende, numa festa a gente celebra o que está se fazendo, a gente não divide a festa nem divide o público, a gente tem que celebrar com quem está dando. Primeira coisa que a gente aprende aí. E a rainha Vasti se recusa. Depois que a rainha Vasti se recusa, aí vem uma consequência muito drástica, por conta da postura inadequada dessa rainha. Ela é punida, pois o rei procura os seus conselheiros falam para o rei, olha, é inadequado, o que a rainha Vasti fez é errado, você vai ser desmoralizado, desrespeitado diante de todos os reinos e províncias, e todas as mulheres que tomarão conhecimento dessa postura passarão a serem mulheres desrespeitosas, insubmissas, e serão mulheres que vão contagiar a todas. E a rainha Vasti, ela teve uma consequência onde ela foi destronizada e a coroa de honra foi tirada dela. Só que diante de uma situação dessa, uma causa que não teve como mudar, a rainha Vasti, ela sai, porque ela quebra um princípio. Uma mulher que quebra o princípio quebra ela. Você pode virar para sua amiga, não quebre o princípio, porque o princípio vai quebrar você. E aí o que acontece? O rei, ele é aconselhado pelos eunucos, pelos conselheiros, e ali é tomada uma medida. E você vai ver essa história a partir do capítulo 1, capítulo 2, você vai ver discorrendo tudo que acontece. Mas a gente não vai se prender a isso. Depois que a rainha Vasti, ela é destronizada, agora o rei convoca 7 homens importantes e se vão pelas províncias, escolham mulheres virgens, educadas, mulheres nobres, para ocupar a posição da rainha Vasti. E junta todas as mulheres que são selecionadas, tem um homem, Mardoqueu. Esse homem, ele foi saqueado da sua cidade, do seu povo. E ali, ele toma conhecimento de que estava existindo uma seleção para mulheres finas, educadas, para mulheres virgens ocupar um cargo de rainha no palácio do rei. Prontamente, ele que tinha adotado sua prima como filha, ele chega para Radassa e diz assim, Radassa, você vai participar de um processo seletivo para ocupar um cargo de importância. Radassa era uma menina simples, era uma órfã de pai e mãe, criada pelo seu primo. Radassa não era uma menina criada no meio de uma sociedade elevada, no meio de uma sociedade rica, não. Ela tinha sim a sua postura educada, ela tinha sim o seu princípio, mas ela tinha a sua cultura de uma menina simples. E aí Radassa agora, ela passa a participar junto com outras meninas desse processo, onde exigia dela um comportamento de uma mulher que seria capaz de receber em sua cabeça a coroa de rainha. A responsabilidade que estava sobre Radassa era muito grande. E aí o que me chama a atenção, que no capítulo 2, aí o capítulo 2, versículo 2, assim, então, de Esté, então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei, e o que se nomeassem comissários em cada província do império, para trazerem todas essas lindas moças a herdar a cidade de Suzã. Ou seja, Radassa, uma menina que não tem nada, iria agora herdar a cidade de Suzã. Iria agora assumir o trono de uma rainha. Iria agora estar ao lado de um rei, uma menina solteira, uma menina que não tinha ninguém. Iria estar agora ao lado de um rei. Ou seja, a vida de Radassa ia ser, virada assim, de uma maneira surpreendente. Só que Radassa, ela passa por todos os processos, só que o primo de Esther, Mordecai, o seu pai de criação, ele, no meio desse processo, quando ele insere Radassa
nesse processo seletivo, ela passa por todos os processos de acompanhamento de 12 meses, recebendo banhos com óleos específicos, perfumes específicos. Ela tinha uma rotina de a hora de ir para o harém, a hora de estar no pátio, a hora de estar na presença de um dos eunucos. Ela tinha toda uma rotina no processo dela. Só que quando ela é inserida em meio a tudo isso, ela passa por tudo isso, no 10º mês, ela é a jovem convidada para ir à presença do rei. Ou seja, ela esperou 10 meses, ela passou 10 meses passando por tudo que tinha que passar. Se ela era uma menina ansiosa, a ansiedade dela foi trabalhada aí. Se ela era uma menina para ontem, ela começou a ser trabalhada aí. Porque ela teve que se comportar de acordo com o tempo que lhe era disponibilizado. Ela teve que se comportar de acordo com as etapas que ela tinha que passar. E sabe qual é o nosso maior problema? É que nós somos ansiosas e não queremos nos sujeitar às etapas que Deus quer que passemos. E a gente atropela o processo. E quando a gente atropela, a gente quer chegar logo no propósito. E quando a gente chega achando que chegou no propósito, e Deus zera a nossa conta e diz: volta para o rabo da fila, porque você pulou o processo. Só que ela não pulou, ela foi fiel. Ela passou por tudo que tinha que passar. E aí, a gente percebe que no capítulo 2, versículo 21, algo surpreendente acontece. É chegado aos ouvidos de Mordecai, quando ele está à porta do rei. Ele percebe que existe ali 2 guardas do eunuco, enfurecido com o rei Assuero e tramando contra a vida do rei. Hadassa já começa a cumprir o seu chamado, o seu propósito aí. Mordecai chama Hadassa e diz assim: olha, você fica esperta, porque existe 2 guardas na porta do rei que está tramando, conspirando contra a vida dele. Hadassa, ela já entra como uma mulher protetora de um propósito. Ela explica, fala a situação para o rei. O rei faz o levantamento do que chega aos seus ouvidos, constata a veracidade da informação e manda punir esses rapazes. E eles são enforcados. E esse enforcamento é registrado no livro das crônicas do rei. Ou seja, é como se o rei tivesse ali um livro de atas de registros. A primeira coisa que eu aprendo, uma mulher com propósito, ela é uma mulher esperta, atenta e ágil para proteger o seu propósito. Ela não é dispersa e ela não faz vista grossa para os riscos que pode vir para comprometer o seu propósito. Primeira coisa, ela elimina todo o risco de comprometimento do propósito que ela foi chamada. O primeiro risco seria perder a vida do rei. Ela estava ali para ser a rainha prometida do rei. E depois que passa essa situação do capítulo 2, no capítulo 3, Mordecai, o primo de Esté, ele é odiado por Hamã. Veja que Hadassa, enquanto está sendo preparada no palácio do rei, o fator interno era o cuidado e o processo que ela tinha que passar. Mas o fator externo era as ameaças, intrigas e perseguição que o seu primo estava passando para proteger o propósito de Hadassa. Então, o que acontece? Todas as vezes que Hamã passava, era um homem levantado pelo rei para que todos ali o reverenciassem. Todos se curvavam quando ele passava. Mordecai não. Eu vou falar Mordecai e Mardoqueu, é a mesma pessoa, amém? Mordecai, quando Hamã passava, Mordecai não se ajoelhava. Ou seja, todos que estavam em sua volta disseram assim: Hamã, é inadequado, porque o rei falou que nós devemos reverenciar você. Então, todas as vezes que você passa, ele não se ajoelha.
provavelmente é um judeu, está aqui fazendo tumulto, está aqui fazendo bagunça. E aí o que Ramã faz? Ele promove uma reunião com o rei, e ele leva todos os tesouros e diz assim, a gente vai matar todos os judeus, porque eles estão bagunçando e quebrando a lei. O rei dá a carta de aval e dá toda a autorização para que os judeus fossem eliminados. O rei decreta a morte dos judeus. Só que quem é que estava dentro da casa do rei sendo promovida? A rainha Esther. Esther pertencia ao povo judeu. Quem não se ajoelhava perante Ramã? Mardoqueu. Mardoqueu pertencia ao povo judeu. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. É justamente sobre essa postura de uma mulher com um propósito que eu quero falar. E eu quero hoje promover para você, propor para você um tema. Uma mulher de propósito, ela não desconstrói, ela constrói. Uma mulher de propósito, ela não perde tempo desconstruindo. Uma mulher de propósito, ela ganha tempo construindo. E foi justamente isso que Esther fez no seu processo. No seu processo seletivo, ela teve que construir algo nela. No seu processo, onde ela foi convocada, ela teve que construir algo no interior dela, no caráter dela. Ela teve que examinar o local que ela se encontrava, a cultura que estava sendo plantada. Ela teve que examinar tudo. E para isso, ela teve que construir. Só que ela teve que construir debaixo de uma ética e um respeito, porque não era só ela estava ali competindo com outras amigas, ela estava ali com outras mulheres. E a primeira verdade que eu aprendo aqui, eu quero traçar essa proposta para o seu coração, é que Esther é uma mulher que nos ensina que ela foi uma mulher que construiu o seu caráter focada no seu propósito. Uma mulher que tem propósito, ela constrói o seu caráter no seu propósito, porque o propósito dela é o propósito do céu. Uma mulher que tem propósito, ela constrói o seu caráter no propósito que Deus estabeleceu. Mas uma mulher sem propósito, ela é uma mulher de proposta. Ela é uma mulher que se perde fácil. E aí a gente aprende o que? Construir. Esther, ela construiu o seu currículo na sua essência verdadeira. Ela foi de verdade. Sabe o que está faltando hoje, mulheres? Ser de verdade. Estamos escondidas muitas vezes atrás de uma maquiagem. Estamos escondidas muitas vezes atrás de um sorriso. Estamos escondidas muitas vezes atrás de dores, mágoas, ressentimentos. Estamos escondidas hoje, às vezes, atrás de um entretenimento, de uma dispersão. Mas o Senhor está procurando mulheres que estejam dispostas a construir o seu caráter no propósito do céu. Há mulheres que não estão preocupadas com A ou com B, mas que estão preocupadas em proteger o seu propósito. E que para proteger o seu propósito, ela não vai estar preocupada se vai desagradar a A ou a B, mas ela vai estar preocupada em agradar a Deus. E nós precisamos perseguir isso com muita firmeza. Esther, ela se adequou ao lugar que ela estava. Ela analisou a cultura, ela analisou tudo que estava sendo proposta. Esther construiu o seu currículo na sua essência de uma mulher verdadeira, de uma mulher pura, de uma mulher que estava ali sem máscara, mas que ela tinha que ser verdadeira de verdade, porque quando ela assumisse o trono, caso fosse ela não ia ter mais como voltar atrás e dizer assim, foi só uma máscara, rei, eu sou isso aqui. Então ela entendeu que ela tinha que ser de verdade. Esther era uma mulher focada no modelo de obediência ao processo que lhe estava esperado. Ela esperou os 12 meses. Ela disse, 12 meses tudo bem. É para tomar banho com óleo, tudo bem. É para botar esse perfume, tudo bem. É para botar essa roupa de linho, tudo bem. É para vestir essas roupas, tudo bem. Esther era uma mulher dedicada à obediência. E fala sério hoje, o nosso maior desafio é ou não é obedecer?
Porque o conceito de obediência hoje é: não, eu penso assim. Não, mas eu acho assim. Não, mas meu ponto de vista é assim. Certo, mas a obediência fica onde? Com tudo que você pensa, com tudo que você acha. A obediência, ela fica onde? E Esté, ela perseguiu esse modelo de obediência. Ela passou por todos os processos, ela passou por tudo que lhe era proposto. Esté, ela estava construída ou se construindo no caminho da espera pelo tempo certo do alvo a ser alcançado. Eu pergunto a você, você está sendo construída ou você está se construindo no caminho da espera pelo tempo certo do alvo que Deus tem para você? Deixa eu dizer uma coisa para você: não faça alianças com pessoas se você está num processo de uma mulher ferida. Se você fizer aliança com pessoas num processo da sua vida em que você está ferida, a próxima pessoa será a sua vítima. Passe pelo tempo da cura. Espere Deus curar você. Espere Deus restaurar você. Porque Deus não restaura relacionamento, Deus restaura pessoas. E pessoas restaura relacionamentos. Seja relacionamento de amizade, seja relacionamento familiar, seja relacionamento conjugal, seja relacionamento materno, seja a atmosfera que seja. Se eu estou aqui falando com alguma mulher que está ferida, você não está no tempo de fazer aliança com ninguém. Porque uma mulher ferida, mas uma mulher curada, ela cura. Então, em nome de Jesus, respeita o teu tempo. Não seja uma mulher inadequada que vai fazer aliança desesperada para suprir uma carência. Mas respeite o seu tempo para que você seja uma mulher que faça aliança plena. Esté fez aliança com a proposta que ela teve, porque ela estava plena. Vasti estava no palácio do rei, mas não era plena. Vasti não tinha compromisso com a sua coroa de honra. Vasti não tinha compromisso com o seu trono. Vasti não tinha compromisso com a imagem do rei. Quando uma mulher não tem compromisso com a imagem de alguém, ela desconstrói. Vasti desconstruiu a imagem do rei perante todo o seu reinado. E por isso Vasti pagou um preço muito alto. Mas Esté não. Esté foi aquela mulher que se submeteu a todo o processo, construindo o seu caminho para chegar no tempo certo e alcançar o seu objetivo, o seu propósito pela qual ela foi chamada. Esté não mostrou ser uma mulher ansiosa. Ela poderia até ser. Se eu tiver alguma psicóloga que estudou esse comportamento de Esté, por favor, me abençoa com essa informação, amém? Porque não é fácil, gente. Mas mulher por mulher, a gente já tem essa essência meio apressadinha. A gente já tem a essência de querer apressar o processo, de querer logo a resposta, de chegar no resultado. Mas Esté, ela se sujeitou. Ela passou. E detalhe, veja que uma mulher ansiosa, ela não consegue se estabelecer. Uma mulher ansiosa, ela atropela os processos. Ou uma mulher ansiosa, ela atropela até mesmo sua estrutura emocional. Ela fica desequilibrada. Mas uma mulher equilibrada, uma mulher temperada, uma mulher que sabe esperar, ela sabe para onde vai. Ela trabalha suas emoções. Ela põe freio nas suas inquietações internas. Esté, ela não botou seu propósito a perder. Esté não botou seu propósito a perder. Sabe? Porque uma mulher com propósito, ela constrói, ela não destrói.
Esther, ela foi uma mulher que construiu o seu caráter focado no seu propósito. Ela passou por tudo o que tinha que passar. Ela construiu o seu caráter. Ela focou no seu propósito. Ela passou pelas etapas. Mas a segunda coisa que me chama a atenção na vida de Esther é que Esther foi uma mulher leal ao seu conselheiro. Quem aqui tem conselheira? Eu tenho. Se você não tem, você hoje vai dizer assim: Deus, me dá hoje uma mulher conselheira. E você não vai fazer aliança com nenhuma conselheira sem que o Espírito Santo lhe apresente ela. Amém? Porque se você for fazer aliança com uma conselheira ferida, você vai ferir ela lá na frente. Não se antecipe, porque é Ele que vai lhe apresentar. É Ele que vai levantar para você. E quando Ele levantar, seja leal, verdadeira, com a sua conselheira. Nesse caso aqui, era Mardoqueu. Em nome de Jesus, mulher não tem homem conselheiro, amém? A não ser seu pai. Se for um homem de Deus, conduzido pelo Espírito Santo. E o seu marido, um homem de Deus, conduzido pelo Espírito Santo. Pastora, o meu conselheiro é meu amigo, e ele é casado, sai fora. Homem casado não é conselheiro de mulher solteira. Homem casado não é conselheiro de mulher casada. Mulher casada não é conselheira de homem casado. Pastora, está com depressão. Tem psicólogo para indicar. Tem psicólogo aqui, ó, só marcar uma consulta. Irmã, estou com um paciente. Posso mandar para o seu consultório? Pastor, estou com um amigo precisando de ajuda. Tem um gabinete pastoral. É assim que você vai abençoar. Mas mulher só tem conselheira. Porque a porta que o diabo tem usado hoje para destruir os casamentos, para destruir as emoções da mulher, para deixar a mulher no estado de depressão, é colocando homens casados para destruir o emocional da mulher. Não faça aliança de amizade e de conselhos com homem. É solteiro, pastora? Se é casada, não é teu conselheiro. Pastora, eu sou solteira e ele também. Aí é outros 500. É de Deus, é crente, continua se aconselhando. Continua se aconselhando. É solteiro? É, pastora. Se arruma no dia do conselho. Vai bonitinha no dia do conselho, arruma o cabelo. Amém? Tem critério, irmãs. Tem padrão. Tá certo? Então, a segunda verdade é que Esther era uma mulher leal ao seu conselheiro. Ela guardou o segredo. Mardoqueu chegou para ela e disse assim: você está proibida de dizer que você pertence ao povo judeu. Você está proibida de dizer que eu pertenço ao povo judeu. Por quê? Porque Mardoqueu era um homem cabeça, maduro, experiente. E era um homem experimentado. Esther era uma jovem. Então ele tinha que dar os caminhos para ela. E detalhe, ela circulava dentro do palácio e ele ficava na porta observando os passos. Tem que observar, essa menina fala demais. Essa menina pode falar uma besteira aí e botar tudo a perder. Ele era aquele pai presente. O conselheiro é aquele presente. É aquele que quando você dá um passo de risco, ele faz assim: fecha essa boca. E você não cisca. Porque o conselheiro é alguém que Deus levanta com maturidade. O conselheiro é alguém que Deus levanta com autoridade para lhe dar caminhos de sabedoria e de proteção ao propósito. E aí o que acontece? Ela, por ser leal, ela ficava quietinha. Fala sério, quando a gente está entre as amigas da gente, o que a gente faz? Olha, não é fofoca não. Mas é só para orar, vice? Pronto, acabou-se.
Aí o diabo faz, vou até sair de cena para não levar a culpa. Aí quando chega na igreja, aí o rolo, né, começa, o rabo de raposa. Aí o diabo chega logo para o pastor e faz assim, olha pastor, não fui eu, não precisa mandar eu sair. Melhor mandar a irmã sair, porque não fui eu. Por quê, irmãs? Porque a gente é imatura. A gente não guarda. A gente não é leal. A gente se sabota, a gente se trai. E quando a gente se trai, a gente trai o nosso próprio propósito. Só que Esther, ela foi um modelo de uma mulher que eu e você devemos perseguir a partir de hoje. Aquela mulher segura, boca de concreto. Solta, eu sou tua amiga. Não, tu é a minha amiga. Mas eu não tenho autorização. Solta, eu estou te capacitando. Não. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu preciso guardar os segredos de Deus. Porque se eu não proteger os segredos de Deus, o propósito de Deus, eu serei a maior prejudicada. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente fala muito. E aí a gente, para proteger pessoas, aí é que a gente fala mais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus girou uma chave em mim. E essa chave que Deus girou em mim, Ele girou o ano passado. Não se arrisque para proteger a imagem de ninguém. Quem quiser proteger sua imagem, que lute por ela. Porque você se arrisca, você luta, você insere, você briga e no final das contas, você não presta. Porque você perdeu tempo para lutar, inserir, fazer com que pessoas sejam aceitas, que não é uma obrigação sua. Quem quer ser aceito é que tem que passar pelo processo da aceitação. Quem quer ser bem recebido é que tem que se comportar como alguém agradável. E aí você às vezes se desdobra para inserir, para fazer aceitação, e daqui a pouco você não presta. Daqui a pouco você é taxado como alguém aproveitadora. E deixa eu dizer uma coisa para você, gire essa chave em você a partir de hoje. Você não precisa se espremer para ser aceita por ninguém. Você tem que ser você de verdade. Você é uma mulher de propósito. Você é uma mulher chamada para ter um propósito e um caráter firmado no propósito dos céus. Você foi chamada para ser uma mulher para perseguir e proteger o propósito de Deus na sua vida. Você não foi chamada para proteger o propósito de ninguém. Cada uma proteja o seu propósito. Vire para sua amiga e diga assim: se liga, tu não precisa trabalhar para ser aceita. Você foque na construção do seu caráter, no seu propósito. Precisa de mais nada, irmãs. Se a gente for obediente a isso, a gente vai ter sucesso em Deus. Não se esforce para estar querendo dar resultados que Deus não está pedindo a você. Dê o resultado que você tem que dar em Deus. O resultado que você tem que dar em Deus, você será bem-sucedida. O resultado que você está querendo dar, porque os outros estão pedindo, você sairá frustrada. Então hoje não é lugar para frustração. Hoje é lugar para você dar resposta e conta daquilo que Deus confiou a você. E deixa eu dizer, você vai dar conta daquilo que Deus confiou a você dentro da sua medida. Deus não vai cobrar nada do que Ele não deu a você. Se alguém está cobrando algo de você, isso está angustiando você,
Isso está deixando você numa zona de desconforto. Sai desse ambiente. Ele não te pertence. Você foi chamada para dar conta do que Deus pediu a você. O que passar disso é cobrança de homens, é cobrança de mulheres, é cobrança de amigos, é cobrança de família, é cobrança de terceiros. Você foi chamada para dar resultado aquilo que Deus confiou. Amém? Então, a terceira coisa que nós aprendemos é que, a segunda, falamos que Esther era uma mulher leal ao seu propósito. Esther era uma mulher de propósito, era uma mulher leal, era uma pessoa que Deus levantou e impulsionou para um grande propósito. Esther foi uma mulher de propósito, uma mulher que foi leal ao propósito, aos conselhos dados pelo seu primo, porque ela entendeu que ela estava ali para proteger a vida do rei, a sua vida, a vida do seu primo e a vida de todo um povo judeu. Então ela é uma mulher comprometida. Ela não era uma mulher que dava-se na teia, uma hora de um estresse, uma hora de uma raiva, jogava o balde para cima, se estressava e caía fora. Não, ela era uma mulher comprometida. Ela dizia assim: se eu der esse passo, eu comprometo a vida do rei. Se eu der esse passo, eu comprometo a vida do meu primo. Se eu der esse passo, eu comprometo a vida dos judeus. Se eu der esse passo, eu morro. Então o que ela fazia? O meu propósito aqui é para a preservação da vida dos judeus. Então eu vou segurar a peteca. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que quer jogar o balde, você que quer jogar a tenda, em nome de Jesus, segura o propósito. Porque não é por você, é pelo todo. Não é por você, é pelo todo. A mulher de proposta, ela pensa em si. A mulher de proposta, ela pensa na sua causa. A mulher de proposta, ela pensa na sua necessidade. Ela pensa na sua causa própria. Mas a mulher de propósito, ela pensa no todo, ela pensa no geral, ela pensa no propósito. Ela protege o propósito. O Senhor está trazendo você aqui nessa noite para você voltar ao propósito. Para você pensar agora, não numa proposta, mas no propósito, naquele que Deus estabeleceu para você. Deixa eu dizer uma coisa, a lealdade de Esther levou Esther ao cumprimento de tudo aquilo que Deus tinha reservado para ela. Parece que no meio do caminho, a proposta era ruim, porque era ser rainha, era ocupar um trono, era colocar uma coroa, era algo que ela só ia ter acesso à presença do rei quando o rei chamasse ela. Ela não ia ter aquele relacionamento de marido e mulher como eu e você temos na nossa casa, acesso o tempo todo ao marido. Parece que ia ser uma monotonia, mas existia um propósito maior, além de um relacionamento entre um rei e uma rainha. E aí o que me chama a atenção é que a lealdade dela protegeu a vida do rei. Na primeira instância, quando os guardas queriam matá-lo, protegeu a vida de Mardoqueu, seu primo, quando Ramã queria matá-lo. Protegeu a própria vida dela e dos judeus. Uma mulher de propósito, ela constrói, ela não destrói, ela não desconstrói. Ela está construindo o tempo todo. Uma mulher de propósito é aquela mulher que ela está o tempo todo atenta. Ela não se dispersa com qualquer coisa. E sabe qual é a terceira verdade que nós aprendemos com a vida de Esther? É que Esther, ela não só protege o seu propósito, como ela chega no propósito. Às vezes estamos protegendo e a gente nunca chega no propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não, mas pastora, a pastora disse que Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na sua vida. Quando alguém chegar para você e dizer assim, Deus tem um propósito na sua vida, diga, nesse propósito existe um plano de voo e eu tenho que ser fiel a esse plano. Porque quando nós somos fiéis ao plano, nós chegamos no propósito. Não só basta ter um propósito, tem que ter um propósito e chegar no propósito. Ei, mulher, o Senhor chamou você para sim ter um propósito. Nesse propósito Ele deu um plano a você. Seja fiel a esse plano e chegue no seu propósito. Porque o Senhor passará por todas as etapas com você. Só que quando chega a ameaça para a vida do povo judeu, Mardoqueu, ele no meio da cidade, quando toma conhecimento, ele se veste com pano de saco. Ele não podia ir à porta do rei. Chega aos ouvidos de Esther
E Esté pergunta, olha, por que ele está assim? E ele manda dizer, e Esté manda roupas de linhos, Esté manda roupas novas, e diz assim, mande Mardoqueu se vestir e tirar o pano de saco. Ela estava num ambiente adequado para ela. Ela estava num ambiente de vida. Mas Mardoqueu estava num ambiente de morte. Agora é o encontro do plano e do propósito. Agora chegou a hora de Esté cumprir o seu chamado. Agora chegou a hora de Esté proteger o seu chamado. Ela passou por tudo que tinha que passar. Mas quando chegou na hora de Esté proteger o seu chamado, de proteger o seu propósito, ela se posicionou. Ela disse, agora é hora de fazer valer. Agora é hora de dizer para que eu vim morar nesse palácio. E Mardoqueu disse, se você não se posicionar, o socorro virá de outra banda. Mas eu quero dizer a você, não pense que porque você está no palácio você não vai morrer. E ela disse, tá bom. Manda que todos jejuem por mim 3 dias e 3 noites. Porque estabelecerei junto às minhas servas um jejum. E eu vou me pronunciar ao rei. Fazem 10 dias que o rei não me chama. E eu não posso ir à presença dele. Porque se eu for, eu morro. Mas se eu tiver que morrer, eu morrerei. Esté uma mulher de propósito. Está faltando nessa geração mulheres de propósito, mulheres que se arriscam, mulheres que se arriscam pelo propósito. E o Senhor está chamando aqui nessa noite mulheres que se arriscarão pelo seu propósito, mulheres que serão, mulheres que vão ser levantadas pelo Espírito Santo para proteger o propósito maior. Não é a sua causa pessoal, não é os seus dilemas pessoal, não é a sua vontade pessoal, não é os seus desejos, mas é o propósito dos céus. Ah, queridas, quando ela estabelece o jejum, a primeira coisa que acontece, Esté percebe que tem amigas. Oh, meu Deus! Esté precisa entender que tem amigas. Quando Esté se posicionou em Deus, ela viu que teve amigas que chegou no palácio e disse, Esté, eu estou contigo e não abro. Você não está só. Uma mulher posicionada em Deus, ela nunca vai para a batalha sozinha. Deus levanta amigas com ela. Deus levanta mulheres com ela. Ela nunca está só. O Senhor diz assim, eu vou com você, mas eu vou levantar mulheres para jejuar por você. Eu vou levantar mulheres para orar por você. Eu vou levantar mulheres para tomar um café com você. E quando Esté estabelece o jejum, ah, meu Deus, essa mulher tem um acesso lindo na presença do rei. O rei percebe ela no palácio. Esté sabiamente sabe se comportar. Esté não chama a atenção do rei com choro. Esté não chama a atenção do rei com manipulação. Esté não chama a atenção do rei com frisados de cabelo nem beleza. Esté chama a presença do rei, a atenção do rei, como uma mulher posicionada, como uma mulher que sabia o que queria, como uma mulher que tinha o mapa da solução do povo judeu que ela protegia. E o rei olha para ela e diz assim: o cetro de ouro está estendido para você. Fazem 10 dias que você veio à minha presença, pode vir de novo, tu não morrerás. Esté tem a presença do rei ali com ela. Ela solicita uma reunião. E todo cenário de morte, o inimigo que se levantou para acabar com a família dos judeus, ele é quem foi para a forca. Sabe o que significa isso? Que quando você se posiciona em jejum e oração, o
teu inimigo está sendo confundido com o teu silêncio. O silêncio não é a ausência do combate à guerra. O silêncio é a arma que Deus lhe dá para você vencer em meio às suas guerras. Haja com estratégia, haja no silêncio, haja no jejum, haja na oração, porque o Senhor, no final de tudo, aquele que te deu um propósito, aquele que te deu um plano, vai te fazer chegar